Olá, estamos começando agora mais um programa Universo Feminino. E hoje, último programa do mês de maio, mês que foi todo dedicado às mamães. Vamos falar sobre infertilidade e também sobre uma linda forma de se tornar mãe, que é a adoção. Ainda nesse programa, falaremos de um aparelho ótimo para tratamento de gordura localizada e fortalecimento muscular. Tudo isso daqui a pouquinho, não saia daí! Eu começo o programa de hoje com uma frase de Keila Pereira Silva. A adoção não seria um elo tão forte se não fosse uma das formas mais sutis de amar. Mas antes de começar o programa de hoje, antes de começar as entrevistas, eu quero parabenizar as ganhadoras da nossa promoção do mês das mães. Foram 3 ganhadoras. A primeira delas foi a Michele, que presenteou a mamãe Arlete com um dia de beleza na companhia da imagem. A mamãe dela ficou mais linda ainda, saiu de lá loiríssima. Carol Abrantes arrasou no visual dela. Um beijo também para Maria Eduarda, que presenteou a mamãe Nira com uma cesta de chocolates Liege do quiosque Max Candy do Shopping Parque Balneário. E um outro abraço também para super mamãe Carla Souza Mera, que ganhou um buquê de flores dos seus 3 filhos da Iasodara Floricultura. Parabéns a vocês, continuem participando de nossas promoções. E é nesse clima de amor maternal que eu começo a minha entrevista de hoje com o médico ginecologista, Dr. Marcelo Guedes. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer. E vamos falar um pouquinho sobre aquelas mulheres que sonham ser mães, né, e não conseguem. Acho que muito mais antigamente as mulheres tinham mais esse sonho, essa meta de ser mãe. Hoje em dia, ainda é o principal sonho da mulher ser mãe? Ainda é muito comum. Na verdade, assim, em idades distintas, a gente vê hoje em dia as pacientes tendem a atrasar um pouquinho esse desejo à maternidade por realização de sonhos pessoais ou profissionais, mas de um modo geral, todas elas, independentemente da idade, um dia vão querer ser mães. É isso que a gente tem observado. E você concorda com essa posição? Ou tem o risco delas, às vezes, adiarem muito isso, colocar outros planos, como você falou, independência financeira, profissão, na frente, né, da maternidade, e de repente chegar e, quando for tentar ter filho, não conseguir? Olha, pode acontecer, mas hoje em dia, como existe uma grande possibilidade de tratamento, eu tenho pacientes eventualmente realizando acompanhamento pré-natal com 40 anos ou mais, coisa que há muito tempo atrás seria inviável. A gente tem técnicas que eventualmente podem favorecer uma gravidez de uma paciente mais com uma idade um pouquinho mais avançada e não só com sucesso durante o pré-natal e um término satisfatório. Então, é muito comum as pacientes adiarem e elas, na verdade é interessante o ginecologista sempre perguntar, se uma paciente nunca teve filhos, a idade começa a ficar um pouquinho mais avançada, você conversa com ela sobre o desejo à maternidade. E ela fala para agora, mais para lá, e a gente pode falar, olha, mais para lá pode ser um pouquinho mais difícil, vamos pensar um pouco, trazer um pouquinho mais para cá, né? Então acaba sendo até uma função do ginecologista, né? Principalmente aquelas que já têm o mesmo médico há muitos anos, e ele também tem que cobrar ou perguntar um pouquinho para saber se ela quer naquela época ou não, para dar a orientação certa, né? Faz parte. Para prevenir. Mas existe uma idade certa para ser mãe? Assim, não uma idade certa. A gente sabe que à medida que o tempo passa, alguns problemas, porque o que ocorre é, a mulher, do ponto de vista reprodutivo, os óvulozinhos, que são as células responsáveis pela gravidez, aquelas que vão participar da fecundação, quando ela começa a menstruar, ela tem cerca de 300 mil folículos, essas unidades funcionais que contêm um óvulo. Aos 38 anos, elas perderam 90% dessa reserva folicular, ou seja, 90% daqueles possíveis óvulos já se perderam. Então ela começa a ter um decréscimo, essas células estão mais envelhecidas e como a quantidade é menor, a chance de sucesso diminui bastante com a idade. Então a gente traz um pouquinho mais para perto. Até 35 anos é uma idade que a gente considera satisfatória. Depois dos 35, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, se fosse dizer, a partir de que idade a mulher é considerada menos fértil? 35 anos. A partir dos 35 anos, né? E cada vez mais diminui um pouquinho as chances. Exatamente. Mas também vai variar muito de mulher para mulher, claro, né? De claro. estado emocional. Tudo isso acaba influenciando um pouco, né? Bastante. E quais seriam as principais causas da infertilidade? Então, na verdade, é importante a gente colocar que a pesquisa é sempre sobre o casal infértil.
se a gente colocasse no universo de 100%, 30% dos problemas estão relacionados exclusivamente à mulher, 30% ao homem e 40% ao casal, algum problema relacionado ao casal em si. Das mulheres, as queixas mais comuns estão associadas às pacientes que não ovulam, ciclos anovulatórios, ou as pacientes com problemas canaliculares, aquelas que têm dificuldade no encontro entre o óvulo e o espermatozoide, doenças como inflamações anteriores, endometriose, que impossibilitam a gravidez. Esses diria que são os mais comuns. As pacientes que não ovulam e as pacientes que têm um problema nesse encontro de óvulo e espermatozoide. A endometriose acaba até aterrorizando um pouquinho as mulheres, né? Quando vem uma suspeita, aquela mulher que quer engravidar, mas tem tratamento, né? Tem tratamento. Tem tratamento e dá para levar a sério e pensar numa futura gestação. Dá. E na verdade, assim, quando o médico acompanha a paciente, ela já é uma paciente que a gente tem uma suspeita de endometriose, dores menstruais muito fortes, a gente já começa a investigar e já inicia um tratamento pensando lá na frente no futuro reprodutivo. Não chegar num ponto exagerado. Se a gente divide a endometriose como leve, moderada e acentuada, quando você já começa a suspeita, você investiga e inicia um tratamento. Para quando ela tiver o desejo de ser mãe, ela conseguir engravidar. Já está curada, né? Já fez o tratamento certinho. E depois de quanto tempo de tentativas que o casal deve se preocupar se é infértil ou não? É importante a gente colocar que, teoricamente, 15% dos casais são rotulados como inférteis. As mulheres até 35 anos, a gente dá um tempo de 1 ano. Uma boa frequência sexual durante um período de 1 ano, se a gravidez não ocorrer de forma espontânea e natural, seria interessante a gente investigar o casal e iniciar uma pesquisa e um tratamento posterior. Aí você vai investigar tanto a mulher quanto o homem, né? E aí, como você falou, a maioria das vezes o problema é o casal e o problema às vezes está... Às vezes sim, exatamente. O emocional acaba atrapalhando muito também, né? Tem razão. Uma vez diagnosticada a infertilidade, o próximo passo seria o quê? A reprodução assistida. Então, na verdade, a reprodução assistida é a ponta. A reprodução assistida será aquelas técnicas mais avançadas de tratamento, daquelas pacientes que eventualmente fizeram os tratamentos mais simples e não tiveram resposta. Exatamente. E qualquer mulher pode fazer uma reprodução assistida? Existem alguns critérios? Então, na verdade, a gente pode dizer qualquer mulher, porque eventualmente se a mulher, por exemplo, teve uma doença grave, um câncer, eventualmente fez um tratamento de quimioterapia, radioterapia e perdeu a reserva folicular, ela não tem mais óvulos, ela pode trabalhar com óvulo de doadora, ela pode ser mãe com óvulo de doadora. Então, aquelas pacientes que têm útero, de um modo geral, todas elas poderiam engravidar, né? Seja de um produto exclusivamente dela ou eventualmente o sêmen do marido e o óvulo, uma ovo doação. Então sempre existe jeito, né? E tem gente aí cheia de amor querendo ser mãe, né? Mas ser mãe não significa gerar só uma criança no útero. Você pode gerar já a partir do crescimento dela, onde você está observando uma criança que está lá para adoção. Tantas crianças órfãs que existem hoje em dia, né? E às vezes até é um pouco complicado para adotar. E se você que está em casa tem essa vontade de adotar, a gente está aqui com a famosa tia Beth da Casa Vó Benedita, que vai ajudar você a esclarecer essas dúvidas também e falar como essas crianças chegam até a Casa Vó Benedita. Seja bem-vinda, tia Beth, ao nosso programa. Obrigada. Fala pra gente um pouquinho da Casa Vó Benedita, quem que fundou, há quantos anos ela já existe aqui em Santos? Ela existe desde 1976 e foi a própria Vó Benedita de Oliveira, né, e o nome da casa em homenagem a ela. Começou ali na Bittencourt, tomando conta de criança das mães que trabalhavam à noite. Ficava a promessa delas irem buscar os filhos no dia seguinte, e isso não acontecia, e assim começou a Vó Benedita, né? Ela tomando conta de criança, as mães não iam buscar. E as crianças ficavam assim, lá, isso, né? De uma forma geral, como essas crianças chegam lá para adoção? Elas normalmente são crianças vítimas de maus tratos, abandono, situação de risco, né? E quem encaminha é o juiz mesmo, através de denúncia de munícipes, o Conselho Tutelar acaba indo investigar, informa o juiz e o juiz, através do oficial de justiça, manda retirar e abriga a criança. E quantas crianças, mais ou menos, hoje em dia, vocês têm na Casa Vó Benedita? Lá nós temos, em média, 35. É bem flutuante, assim, a nossa molecadinha, porque tem época que nós estamos com 25, daqui a pouco entra uma turminha de 5, 6 irmãos, já aumenta. Então, fica uma média de 30, 35 crianças. E quando eles vêm, assim, famílias, né, são irmãos, necessariamente eles têm que ser adotados pela mesma família? Não, eles vêm juntos, né? E nós tivemos há pouco tempo uma turminha de 8 irmãos. E aí não existe na fila
Ninguém, assim, infelizmente, nenhuma família consiga adotar, pelo menos aqui em Santos, 8. Mas é feita a tentativa, a vista que vai toda ser benéfico para todas elas, né? Todas as crianças. E o que aconteceu é que essas crianças foram adotadas de 2 em 2, né? Uma não quis ser adotada, está lá na Vó Benedita até agora. E tem uma outra que saiu para morar com uma irmã, né? E eles se visitam, porque houve um compromisso entre essas famílias, então eles não quebraram o vínculo, porque eles se visitam em aniversários, passeios. Isso é importante, né? Qual a média de idade das crianças que estão lá hoje na Vó Benedita? Eu tenho de 0 a 18 anos, 19, a mais velha nossa. Mas existe uma idade máxima? 18 anos. É que, assim, a criança, quando entra na adolescência, a gente já começa preparo para o mercado de trabalho. Então, além da escola, elas já começam a fazer algum curso, né? A gente já tem esse tipo de preocupação, para quando elas chegarem a 18, 19 anos, quando elas saírem de lá da Vó Benedita, que elas possam caminhar sozinhas, né? Ter a própria com certeza, vida. Isso é importante, né? E a própria perdidas, né? É verdade. Isso é muito importante. E existem alguns tipos de adoção, né? Tem a adoção, que o pessoal mais conhece, que é a adoção definitiva, mas também existem a adoção temporária. Explica para o pessoal de casa como que funciona essa adoção. A adoção é adoção, é através do juiz, é aquela que definitiva, é a definitiva, né? Que é um filho, né? Ela quer um filho, já passou pelo tratamento do doutor, não deu certo, tal, então ela está à busca de um filho, ela quer ser mãe, né? Então ela vai à busca desse filho e essa é uma adoção, é o filho para ela, tanto que a certidão já vai ser anulada anterior e já vem o nome que a família... Pais. Isso. E existe vários tipos. Existem, por exemplo, uma menina de 17, 18 anos, às vezes pode acontecer de alguém querer pegar só a guarda dela, não quer só a adoção. Existe também a tutela, né? Então, existe vários, mas a adoção é a família que quer um filho realmente. Então, é a adoção, é a definitiva. E quando aqueles pais têm dúvidas, né, se querem realmente ou não adotar uma criança órfã, eles podem pegar a criança para passar um final de semana ou um Natal? Vocês fazem isso? Não, nós temos um apadrinhamento afetivo que não tem nada a ver com a adoção, tá? É quando a pessoa quer se envolver na entidade, quer de alguma forma então ela vai ajudar a encaminhar aquela criança. E nós temos um grupo em Santos de apoio à adoção, já para isso. A gente encaminha para a fila da adoção, elas vão ao fórum, faz o seu cadastro, o juiz faz uma reunião com todas essas famílias e já encaminha para o nosso grupo de apoio. Nesse grupo é informado e a gente tira todas as dúvidas possíveis desses casais, né? Que existem muitas dúvidas sobre a adoção. Quanto tempo em média um casal leva para conseguir adotar uma criança, um bebezinho de 0 a 1 ano, mais ou menos, ela está demorando 2 anos e meio, 3, porque é a grande preferência, né? Uma criança de 3 anos já é considerada velha para adoção. Então, quanto maior a criança, mais a criança vai se criando ali e menos procura tem, né? Uma pessoa, um casal, uma família que queira adotar uma criança mais velha, fora da idade mais procurada para adoção, normalmente se a criança já está livre e o casal já passou pelo estudo social, mais ou menos 1 mês a criança sai, o adolescente ou criança. E tem alguma restrição, assim, para o casal? Ou se é mãe solteira? Não. Viúva? Não. Ou se já tem alguma restrição? Afetivo. Em Santos, o nosso juiz é bem mesmo um casal que já tem muitos filhos, não tem é feito um estudo social, né? Esse estudo social, as técnicas do fórum, a psicóloga e a assistente social vão fazer visita, fazem entrevistas, e se o casal estiver apto, já é aprovado e ela já entra para o cadastro para a fila da adoção em Santos. Entendi. E quem quer adotar uma criança, então, como deve proceder? Vai ao fórum, né? Faz o seu cadastro e esse cadastro sendo aprovado, a gente sempre fala, olha, frequenta nosso grupo de apoio à adoção, porque surgem muitas dúvidas antes da adoção e muito mais dúvidas depois da adoção, né? Principalmente quando se trata de uma adoção tardia. Então, a gente sempre procura encaminhar para o nosso grupo de apoio, né? Então, fica à vontade, Tia Beth, deixa o telefone de contato, o endereço da Vó Benedita, para quem quiser conhecer a instituição e colaborar com vocês também. Tá bom. É Rua Carlos Caldeira, 675, Jardim Santa Maria, Santos. Na Zona Noroeste, quem vai para o Horto Municipal, através da Jovino de Melo ali, a 4ª rua à esquerda.
E esperamos vocês. E muito gostoso. As crianças gostam de receber visitas também. Isso é muito gostoso, né? Para quem recebe e para quem vai fazer a visita também. Com certeza. Doutor Marcelo Guedes, muito obrigada pela presença. Deixe seu telefone de contato do seu consultório, seu endereço, por favor. É meu telefone 3234-8889 e o consultório na rua Alexandre Herculano 206. Muito obrigada pela presença de vocês. E agora vocês ficam com mais uma dica do nosso quadro Fica a Dica. Fica a dica de hoje especialmente para você que é desastrada que nem eu, que vive derrubando suas maquiagens por aí. Derrubou sua sombra? Não se desespere. A Companhia da Imagem está aqui para te ajudar a solucionar mais esse problema. É isso mesmo, menina. Você sabe que água salva vidas, né? E eu descobri isso quando a minha sombra caiu e quebrou em 1000 pedacinhos. Aí, toda mulher brasileira tem um jeitinho de resolver tudo, não é mesmo? O que você vai fazer quando a sua sombra cair e quebrar? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar aquele restinho de sombra dentro de um recipiente e vai amassar até ela ficar bem pozinho. Você vai adicionar um pouquinho de água até fazer uma pastinha, tá? Quando fizer uma pastinha bem homogênea, você vai pegar essa pastinha e vai devolver para o recipiente de sombras. Aí você dá aquela amassadinha e aí você vai ter que deixar secar por alguns dias, tá? Demora um pouquinho para secar, mas a sua sombra fica ótima para uso. Você não precisa se desesperar porque tem solução quando a sua sombra cair. Aí a sua sombra renovada e você podendo fazer sua maquiagem incrível e arrasar por aí no final de semana. Gostou do Fica a Dica? Quer mandar sugestão? Mande para o nosso e-mail, programa universofeminino@gmail.com. Até a próxima! Obrigada, meninas! Voltamos com o último bloco do nosso programa e agora eu vou conversar mais uma vez com a fisioterapeuta a doutora Michele Lara, representante da Pressman, que é a empresa que está há 23 anos no mercado no ramo de fisioterapia, estética, condicionamento físico, né? E está tratando todo mundo aí, ajudando os profissionais de saúde a melhorarem cada vez mais a sua clínica. Hoje a doutora Michele trouxe pra gente um aparelho maravilhoso, que é o Neurodin 10 canais. Esse aparelho tem várias funções, não é isso, Michele? Tem sim. E qual que é a principal função dele? Bom, uma função muito utilizada é a eletrolipólise, né, que vai auxiliar uma corrente, utilizando uma corrente de baixa frequência, vai auxiliar na queima de gordura. Então é feita uma aplicação com agulhas, né, não é nada extremamente dolorido e auxilia bastante, principalmente fazendo, né, a sessão e depois fazendo uma atividade física. Quando a gente fala em agulha, né, o pessoal já pensa em alguma coisa, vai doer, né? Não, mas não é uma agulha bem fininha, não é? A gente tem algumas imagens que dá para mostrar. Ela é bem fininha, assim. E depois das agulhas já entra uma outra corrente. Fortalecimento, isso mesmo. Na verdade, é a mesma corrente, que é a corrente Alce, que vai tanto trabalhar essa parte, né, de auxiliar na queima de gordura com a agulha, com a eletrolipólise, e depois vindo com fortalecimento com os eletrodos adesivos ou eletrodo de borracha. E aí uma coisa vai complementar a outra, então, exatamente. Né? Então, ó, como vocês estão podendo ver, dá para trabalhar tanto região glútea, né,
região do abdômen, tríceps, Em várias regiões pode ser utilizado, então? várias regiões. E tem alguma restrição de idade, alguma outra contraindicação? Não, contraindicações normais, né, De qualquer aparelho de qualquer mesmo, aparelho, isso. E o que é interessante também é que algumas pessoas acham que, então já que eu estou fazendo um fortalecimento com uma corrente, eu não preciso fazer atividade física. E lembrando que a atividade física é indispensável, então precisa sim fazer. Na verdade, o equipamento ele vai potencializar, né, essa atividade e a musculatura vai ficar Não bem existe mais milagre. interessante. Não, né? infelizmente Uma coisa não. complementa a outra, né? Não, na parte da estética, né? Não dá pra gente esfregar a lâmpada lá e fazer um pedido. Não dá. E aparecer o gênio e transformar tudo. Então, mas esse aparelho é muito legal porque ele, além de fazer a quebra da gordura, ele não vai deixar nada flácido lá, né? Você já vai lá e faz um fortalecimento em seguida. Isso. Isso já ajuda bastante. E quais as recomendações que você deixa aí, além da atividade física, né? Pra quem quer iniciar um tratamento com o Neurodin? Bom, primeiro, precisa estar fazendo uma dieta balanceada, né? Não é se restringir de comer, não é isso, mas uma dieta balanceada, com frutas, evitar frituras, evitar açúcar, procurar evitar, né? Tá fazendo a atividade, mas sempre, claro, ir ao médico endocrinologista, saber direitinho, fazer exames, né? Para ver se está tudo bem, para começar uma atividade e já começa o tratamento junto. E ele pode ser feito, deve ser feito quantas vezes por semana? Pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana seria o ideal. E para ver um resultado? Depois de quanto tempo? Em média, 8 sessões, 10 sessões já dá para ver um bom resultado. Ou seja, em 3, 4 semanas, né? Já dá para... Dá Então, sim. o pessoal, às vezes, tudo para a última hora, né? O verão chega, a pessoa quer correr vai ficar em forma pro verão. Então, aproveita agora, que eu acho que as clínicas de estética aí devem estar até tudo cheio de promoção. Verdade. Né? Não se esquecendo de procurar uma clínica especializada, um profissional capacitado, porque lá a Presma, profissional que compra aparelho lá, também ganha o treinamento com a doutora Michele, tem toda a calibração dos aparelhos, né? Tudo que for preciso, a Presma ajuda você, profissional da saúde. E você que for fazer o tratamento, não se esqueça, é muito importante ter a certificação da Anvisa. E todos os aparelhos vendidos pela Presma têm essa certificação, não é isso, Michele? Isso mesmo. Então deixa o contato da Presma pra gente. Deixo sim. O telefone é 32 34 7666, fica na Rua Paraná, número 304. E a Presma também tem o site www.presma.com.br. Acesse o site, confira as novidades, promoções e tire suas dúvidas com a doutora Michele Lara. Doutora, muito obrigada pela presença mais uma vez no nosso programa, Kátia. e até a semana que vem. Até. Eu vou fazer um agradecimento agora, são vários agradecimentos. Na verdade, eu recebi aqui um telefone maravilhoso, que é super diferente. Mandar um beijo para minha amiga Fabiana, da Watt, que mandou esse fone, que é chamado de Watt Fone. Na verdade, ele é usado para diminuir a radiação, enquanto você fala no telefone, diminui 95%, além de ser fashion, não é coisa linda? Então você liga ele na saída do fone de ouvido, na entrada, né? E aí você consegue falar nele, além de ficar com som bem melhor. E, nossa, olha só o visual que ele dá. Você pode usar isso na rua, você pode colocar na bolsa, inclusive. Tudo bem que a bolsa vai ter que ser grande, né? Mas muito obrigada, Fabiana, da Watt. Se você quiser comprar um fone desse para você, o Watt Fone ou mais alguma coisa, vários presentes você encontra na loja Watt. Shopping Parque Balneário, número 71A. Piso superior. Passa lá, fala com a Fabiana e pegue seu Watt Fone. Agora eu preciso fazer um agradecimento também a Magda Sá, que me mandou essas semi-joias maravilhosas. São os anéis que ela tem, maravilhosos. Os brincos também. Você encontra no espaço Magda Sá, semi-joias, na rua Firmino Barbosa, número 56. O telefone da Magda tá no seu vídeo, você entra em contato, se precisar, ela vai até você, ou você vai até lá para ver as peças maravilhosas que ela tem, com ótimas facilidades de pagamento. Cabelo e maquiagem, mais uma vez eu agradeço a Carol Abranches, da Companhia da Imagem. A Companhia da Imagem fica na Rua Bahia, número 80, telefone 3251-9939. Ligue lá, agende seu horário. Eles estão cheios de promoções agora também, mês de maio, mês de junho, pro Dia dos Namorados. Vocês vão ver a promoção que eu vou lançar aqui na Companhia da Imagem. Posso falar alguma coisa já? Posso divulgar alguma coisa? Eu vou falar. Você vai fazer depilação artística, para você seduzir o seu namorado. Já
Em breve a gente vai mostrar aqui também, tá? E agradecer também a Márcia Sintra Moda e Acessórios, que fica no super centro do Boqueirão, que me mandou esse macacão maravilhoso. Tem brilho, mas dá pra você usar de dia, dá pra usar de noite. Lá tem roupa pra mulher de todas as idades. Super Centro do Boqueirão, loja 81, loja 82. Márcia Sintra Moda e Acessórios. E você que está curtindo o nosso programa, acesse o nosso site www.programauniversofeminino.com.br. Lá você assiste os programas que já estão passando, assiste também todos os bastidores das nossas gravações, ou então, se preferir, acesse a nossa fanpage, facebook.com, Programa Universo Feminino Santos. Você pode mandar suas dúvidas, suas dicas, sugestões de pauta e também curtir os bastidores do programa. Eu espero por você na segunda-feira que vem, às 5 da tarde, aqui na TV Com. Até lá!